Você sabe que os livros que mais vendem numa livraria são aqueles de autoajuda, né? As pessoas estão buscando realmente um equilíbrio nas áreas principais da nossa vida, a vida profissional, a vida familiar e até mesmo a vida espiritual. É uma busca muito grande, cresce muito a busca por livros e orientações para se desenvolver uma espiritualidade segura. Então surgem muitos gurus da autoajuda que trazem orientações, algumas até interessantes. Mas eu vou contar para você uma coisa. Você sabia que existe um princípio que é um triângulo perfeito que nos fornece nas três principais áreas da nossa vida um panorama, princípios, orientações preciosíssimas de uma sabedoria milenar que antecede todos esses gurus de autoajuda, todos esses princípios que foram recentemente desenvolvidos quanto à questão da força do hábito, buscando um equilíbrio nas áreas principais da nossa vida. Por incrível que pareça, nas Sagradas Escrituras, você tem lá no primeiro livro daquela Bíblia, livro de Gênesis, na criação do gênero humano, a palavra nos orienta sobre 3 mandatos. Quando Deus criou o gênero humano, Ele estabeleceu 3 mandatos que, para mim, sem dúvida, é o triângulo perfeito, ou como alguns dizem, um tripé, que se um deles estiver com problema, todos caem. Ele criou o mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. É muito interessante, porque foi dado algumas ordens, algumas orientações para o gênero humano. Pensa num manual para a vida, é aquilo ali. O mandato social tem a ver com a formação da família. Quando Deus orienta e ordena o homem, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ali você tem o início, o princípio da formação de qualquer sociedade. Por isso que a gente chama mandato social. Ali você tem o que a gente chama, da célula máter da sociedade, que é a família. A área mais importante, digamos assim, que é a base. Ali é o nosso refúgio, a formação de um lar forte, um lar equilibrado, um lar em que o casal realmente fortalece ali o amor, a união, enfrenta os desafios juntos, criam filhos com autoestima, seguros. Ali é a base, gente, é o mandato social. Como a palavra de Deus é repleta de orientações preciosíssimas sobre este princípio. O mandato social é o início, a formação na sequência dos clãs, das nações, de toda a humanidade. Tem a ver com pessoas, tem a ver com família, com sangue, com aquelas coisas que nós carregamos para o resto da nossa vida. Começa lá dentro, no berço, na nossa casa, no convívio com os pais, no convívio com os avós. Esse é o mandato social. Mas há um outro mandato também interessante, que nós chamamos de mandato cultural. A humanidade ser colocada aqui na Terra, ela tinha uma ordem muito clara. Foi dada ordem ao homem para cultivar e guardar a criação. Daí que vem a ideia de cultivo, cultura, e forma então a cultura dessa nação, desse povo,
que iniciou com a família, cresceu e eles têm a sua própria cultura. Isso tem a ver com as artes, com o desenvolvimento dos dons, dos talentos, com as capacitações humanas que Deus deu. Isso é tão importante quanto 1/3 da nossa vida envolve isso. Não importa se você varre a calçada ou se você é um cirurgião, um neurocirurgião, um médico, se você é um professor, se você é um carpinteiro. Deus está presente nisso. Deus te capacitou, te deu dons. Deus quer te abençoar nessa área. Você deve desenvolver, se capacitar cada vez mais, crescer profissionalmente com esse princípio. Isso não está separado. Isso não é profano. Isso é sagrado. Foi Deus que deu ao homem este mandato, esta ordem, capacitou o homem, deu a ele dons, talentos. Não há coisa mais linda. Deus é glorificado quando tão glorificado quanto uma família que cresce em harmonia, em paz, se fortalece, assim como Deus é glorificado no trabalho. Quando eu desenvolvo meus dons, meus talentos, faço com afinco, dou o melhor. Como a palavra de Deus é rica nesse assunto. E Deus está presente nisso e quer participar dessa área nossa, né? Isso é um princípio muito importante. Eu me lembro quando houve a Reforma Protestante, um cidadão procurou, na época, o reformador Martinho Lutero, perguntou para ele assim: o que eu devo fazer agora? Porque naquela época havia, no período medieval, uma distinção assim, do sagrado e do profano, né? Tudo que envolvia a igreja era sagrado, mas a vida secular era profana. E a Reforma Protestante resgatou esse princípio que tudo é sagrado. E aí eu me lembro que eu li que Martinho Lutero perguntou para ele: o que você faz? Aí ele disse assim: eu sou sapateiro. Então você vai fazer o melhor sapato, disse Martinho Lutero para ele, e vai vender por um preço justo. Deus é glorificado nas profissões, nas capacitações humanas. E por fim, existe um terceiro mandato, que é tão importante quanto todos os outros, porque forma um tripé, um equilíbrio, um triângulo perfeito, que é o mandato espiritual. Foi dado ordem ao homem para que, além dele cuidar da família, da sua vocação, ele precisa parar e cuidar da sua espiritualidade. É o princípio da contemplação, é o princípio de frear e contemplar o que nós produzimos, contemplar esse Deus maravilhoso, se aproximar dele, buscar sua face. É o momento em que o homem deixa, durante os 7 dias da semana, um dia ele para e ele faz uma revisão, um checklist. Ele olha para dentro de si, ele olha para aquela semana que passou, ele agradece as coisas boas que aconteceram, ele corrige os seus erros, isso na presença do seu Criador. Ele adora e glorifica esse Deus. É o mandato espiritual que precisa ser desenvolvido. Nós temos essa necessidade. É o princípio que eu chamo de afiar o machado. Uma história que eu quero ser bem breve. Numa cidade de lenhadores, o maior e melhor lenhador já era um ancião. E de vez em quando aparecia um jovem lenhador e desafiava ele numa competição para ver quem derrubava mais lenha, mais árvore. Para que nenhum ambientalista me critique de reflorestamento, tá bom? Então surgiu lá um jovem lenhador forte, no auge do seu vigor, olhou para aquele ancião e falou: esse é o melhor lenhador dessa cidade, eu venço ele. E desafiou ele para uma competição. Foram para o local, para a floresta, cada um com seu machado, e saíram então a derrubar a lenha. Quando ele olhava para o ancião, o jovem lenhador, via o ancião sentado numa pedra, afiando o seu machado. E o jovem lenhador: eu vou ganhar. E entrou na floresta batendo, derrubando árvore. No final da competição, colocaram então a lenha que cada um derrubou. Daquele ancião tinha 3 vezes mais. E aquele jovem então não entendia como que podia uma pessoa que nem era tão forte, já com idade avançada, um ancião, derrubar muito mais árvore do que ele.
E aí ele contou e falou sobre esse princípio de afiar o machado. Você sai batendo nas árvores sem afiar o seu machado. Às vezes precisa bater 10, 20 vezes para derrubar uma árvore. Eu derrubo uma árvore, eu paro, eu afio o meu machado. Com poucos golpes eu consigo derrubar uma árvore. Então esse princípio é o princípio que muitas pessoas estão batendo, como a gente diz assim, dando murro em ponta de faca, batendo no ferro frio. Não vai, porque ele não para afiar o machado, para fazer esse checklist espiritual, para ver se ele tem sido um bom pai, um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, um bom profissional, para ele se desenvolver interiormente, espiritualmente, que vai trazer um equilíbrio para essa pirâmide perfeita, que não foi nenhum guru de autoajuda que criou, foi o próprio Criador do homem, da natureza, e é o centro da nossa espiritualidade. E é Ele que vai trazer sentido para essas 3 áreas da nossa vida. Meu querido, se você tem batido, como a gente diz, com machado cego, né, e não está indo, pensa nisso, nesses 3 princípios. Nenhum sucesso profissional à custa do pessoal ou do espiritual é sucesso, gente. Isso é fracasso. Nós precisamos do equilíbrio dessas 3 coisas. E isso não é uma religião oriental, não é um guru que inventou isso do dia para a noite e trouxe isso aí para... Gente, isso está caminhando com a humanidade há milhares e milhares de anos. Isso está registrado no livro, dos livros mais antigos do ser humano, no manual para a nossa vida. E quem escreveu esse manual foi quem fez você. Então ele sabe do que você precisa. Que Deus te abençoe. Procure o triângulo perfeito, o equilíbrio das 3 áreas, social, cultural e espiritual. E que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.